tendo o número legal, vamos dar continuidade à sessão com relação à prestação de conta de governo do ano 2010 do governo do ex-governador Teotônio Vilela Filho. Não tendo o ato, passar a palavra para o conselheiro Anselmo Brito, que é quem pediu o visto do processo. Senhor presidente, gostaria de pedir um recesso de 5 minutinhos enquanto o pessoal da minha assessoria corrige alguns erros materiais para que a gente venha aqui e relate. Tá, okay. Mas eu queria aproveitar a Seja Excelência para comunicar a Vossa Excelência que, devido à gravidade da situação e Vossa Excelência como gestor do tribunal, e eu quero dar publicidade a todos aqui, foi aprovado um cronograma de auditoria por este pleno. E, assim, ele, de certa forma, está sendo executado. Dentre os jurisdicionados, eu recebi uma comunicação formal que foi feito, ou era para ser feita, auditoria na Assembleia Legislativa. Simplesmente, estão me informando que a Assembleia não deixou o tribunal cumprir o seu mistério constitucional de executar auditoria naquele órgão. Eu vou tomar as providências como relator que sou, primeiramente porque, em 2015, pelo menos no prazo, a Assembleia, ou o seu presidente, ou sua mesa diretora, não prestou contas ao tribunal. E não prestar contas, todos nós aqui sabemos o que é que representa, que conduta nefasta, o que ela representa. Pior, a Assembleia, além de aprovar as contas do chefe do Executivo, sem um parecer obrigatório do tribunal, consegue se superar como processando e julgando as suas próprias contas, mais uma vez jogando por terra competência constitucional do tribunal, que só, pelo menos, a não ser que a minha Constituição seja diferente da de todo mundo, e até como diria um famoso filósofo, há aquelas constituições que são um papel, e parece que a Constituição Federal e a estadual, aqui no estado de Alagoas, é esse papel, que não reflete a realidade. Ou seja, tecnicamente, os fatores reais de poder. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, nenhuma. Mas a Assembleia consegue processar e julgar suas próprias contas. E essa competência, a não ser que minha Constituição ou eu tenha desaprendido a ler, está muito clara de quem é essa competência. Está lá, 71(2) e repetida na nossa aqui estadual. Mas consegue ir mais além. Agora não deixa o tribunal exercer o seu mistério, fazendo as suas auditorias aprovadas por este pleno. Como é decisão plenária, não é decisão deste relator, eu acho que Vossa Excelência, como presidente desse tribunal, como representante desse tribunal, merece saber formalmente dessa situação pitoresca, esdrúxula, inconcebível. E eu, claro, como relator, tomarei as providências e, assim, é requisito que Vossa Excelência, na mesma atuada, assim o faça. Queria que isso ficasse registrado nessa sessão especial de hoje. São coisas, eu não quero repetir isso novamente, mas são coisas que a gente vai aprendendo e parece que vai ficando cada vez menos... Doutora Raquel, a senhora que é o meu porto seguro quando se fala em estabilidade, em muito cônscia, na verdade, é que a gente acaba por perder totalmente a esperança no ordenamento posto. Aqui, tudo se pode fazer, menos o que se deve fazer, menos o que estamos obrigados a fazer. Obrigado, Excelência. Está chegando lá já o... Daremos os 5 minutos solicitados pelo conselheiro Anselmo, que está fazendo umas retificações
um voto para trazer. Com relação ao fato colocado pelo conselheiro relator, quando eu tomei conhecimento isso na quinta-feira, assim, verbalmente, pelo diretor da área, e eu pedi que ele fizesse esse relatório dos técnicos que fizeram para encaminhar, para que a gente fosse tomar, de vez de ficar verbal, ficar dentro do processo. Até agora eu não recebi essas informações por escrito, ou esse relatório. Estou aguardando isso aí para a gente poder discutir, né? Então, eu vou aguardar para ver como é que foi colocado, para que a gente não fique dúvida depois de antecipar alguma, vamos dizer assim, antecipar antes de ler realmente das pessoas que estiveram lá. Então, estou aguardando, assim que eu tiver ler isso aí, eu vou ver quais são, até que ponto, o que é que aconteceu em si, entendeu? Eu não sei, realmente preciso ler através do relatório para poder falar. Quer falar, Sérgio? Presidente, a respeito disso aí, eu acho também muito importante ouvir o gestor lá, viu? Sim, saber as duas versões, entendeu? Sim. Não, mas não só esse relatório. O relatório pode dizer o que eles justificaram lá, mas é importante, ainda assim, ouvir a outra versão, para que a gente possa adotar, né, assim, a melhor medida em relação a isso aí. Até porque, como o conselheiro colocou, foi uma decisão do pleno de aprovação, a gente tem que ter as duas para que a gente possa avaliar, né? Então isso aí tem que ter tem que ter prudência para não, vamos dizer assim, não então é isso que eu estou aguardando, né? Para ouvir os lados. Conselheiro, doutor Rafael. Presidente, sobre esse fato lamentável, extremamente grave, trazido pelo conselheiro Anselmo Brito, o senhor está correto. Primeiro, é necessário, tomou-se conhecimento informal, é necessário oficializar tudo. Providência proposta pelo conselheiro Sérgio também fundamental, notificar o gestor para apresentar a defesa, explicando o que houve para obstar uma fiscalização de uma equipe do Tribunal de Contas. Realmente é um caso de extrema gravidade, eu acho que sem precedentes no Brasil. Não conheço todos os estados, mas nunca ouvi falar a respeito disso. Primeiro, tem um poder legislativo a Assembleia que tem o costume, já instituído, consolidado no tempo, de nunca prestar contas. E a respeito disso, informo que o Ministério Público de Contas, em ação conjunta com o Ministério Público Estadual, ajuizou já ações de improbidade em relação a períodos anteriores que não prestaram contas. E agora, quando não prestaram contas, como foi um caso que o conselheiro Anselmo trouxe ao plenário, eles, além de não prestar contas, não resistem à fiscalização in loco. Ou seja, se coloca numa situação totalmente translocada de ficar absolutamente alheio ao controle externo. Isso não existe em qualquer Estado democrático de direito, em qualquer república. Isso é inadmissível. É preciso que a Assembleia Legislativa, os seus membros, repensem esse modo de proceder, porque chegará a um extremo em que o tribunal vai ter que determinar que a equipe realize o trabalho de inspeção in loco, amparado ou por ordem judicial e com reforço policial, porque não pode ficar também à mercê de qualquer controle. A questão é extremamente grave e, por ser grave, exige essas providências que Vossa Excelência sugeriu de oficializar o procedimento, complementando aí com a sugestão do conselheiro Sérgio Maciel, oportunizar o direito de defesa, mas é importante que tome uma atitude, constatado a total resistência ao controle externo. A Assembleia, o Tribunal de Contas deve tomar uma decisão bastante forte, contundente em relação a esse fato. Eram essas considerações. Ok.
Vamos aguardar os relatórios, pedir informações para a gente ver como é que a gente vai fazer. Senhor presidente, já estou de posse do meu voto. Então, a palavra está com Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto a esta Corte de Contas, especialmente hoje, nesta sessão especial, e neste egrégio e neste plenário. Excelência. Trata os autos 5372 de 2011, o balanço geral referente ao exercício financeiro de 2010, prestação de contas do senhor governador. Excelência, os autos em análise tratam da prestação de contas do senhor Teotônio Brandão Vilela Filho, na qualidade de chefe do Poder Executivo de Alagoas, no exercício financeiro de 2010, que, após pronunciamento do voto da relatora originária, a conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, na sessão plenária do dia 14 de dezembro de 2016, em cumprimento aos comandos regimentais, o processo tramitou pelas diretorias competentes, pelo Gabinete dos Auditores e também pelo Ministério Público de Contas, oportunizando a análise e a respectiva emissão dos pareceres técnicos, nos quais foram apontadas ressalvas, pontos de controles, ressalvas e recomendações em diversos níveis. O Parquê de Contas, por meio do parecer 2676 de 2014, identificou irregularidades graves que provocam a necessidade de diligenciar junto ao gestor, instaurando assim o contraditório e ampla defesa em atenção aos comandos constitucionais. O interessado apresentou suas manifestações por meio do processo 7276 de 2015, que foi submetido à nova análise do Gabinete dos Auditores sem alterações, entretanto, considerando terem ratificado o posicionamento inicial pela aprovação das contas com ressalva, e também do Parquê de Contas, que concluiu pela improcedência da defesa apresentada por não elidirem todos os questionamentos suscitados e, consequentemente, pela emissão de parecer prévio pela rejeição e reprovação das contas. O processo foi, então, analisado pela relatora, que submeteu seu voto ao crivo do Pleno do Tribunal de Contas, quando foi objeto de pedido de vista por este conselheiro, com base nas normas regimentais, de forma a permitir a constituição do posicionamento final e elaboração de voto, ponderando as irregularidades constantes nos autos elencados nos pareceres, tanto do Gabinete dos Auditores quanto do órgão ministerial. É o relatório. Tendo o Ministério Público já se manifestado a respeito, eu passaria logo às razões do voto. Acredito que não há nenhum problema quanto a isso. Restringimos a análise destacadamente às irregularidades e ilegalidades identificadas por substanciais e também aos termos da defesa apresentada, permitindo pontuarmos de forma sucinta o que entendemos irrefutável e também irretratável. Previsão orçamentária deficitária e imprecisão das informações no processo de prestação de contas. Vislumbra-se nos autos suposta violação ao princípio do equilíbrio financeiro, considerando que, após a realização da previsão atualizada, o montante das despesas supera das receitas em cerca de 236 milhões. Como contraponto, o gestor alegou que o fato decorreu da utilização de superávit financeiro de 2009, argumento admitido pelo Gabinete dos Auditores e pelo Parquê de Contas. Entretanto, ambos ressalvaram em seus pareceres a importância da apresentação de contas de forma mais transparente, a fim de viabilizar a atividade de controle das contas públicas. No mais, em que pese a explicação conceitual para a diferença orçamentária entre as receitas e as despesas, quando o gestor mencionou a utilização de superávit financeiro do exercício anterior, o que de fato se observa, numericamente, a folha 33 é o superávit de apenas 60,8 milhões. Também demonstrado no Balanço Geral de 2009, conforme site. Ressalte-se que, mesmo considerando o valor atualizado da monta de
de 60,8 para 64,6 milhões é também inferior ao de fato utilizado no exercício financeiro de 2010, acarretando diferença maior de cerca de 171 milhões e 100 mil reais. Para a abertura de créditos adicionais, por não foi possível identificar a origem dos recursos, suscitando obscuridade, acarretando obscuridade nessa prestação, conforme narrado pelo próprio Ministério Público de Contas. Abertura de créditos suplementares acima da autorização legal. O órgão ministerial destacou a abertura de créditos suplementares acima do percentual consignado na LOA, considerando o percentual de 10% do total previsto, de despesa prevista no artigo 8º da Lei 7.146 de 2010, e a previsão de abertura de créditos para execução de despesas não subordinadas a esta limitação, constante dos artigo 2º, parágrafo 4º e 5º, com pessoal, encargos da dívida, pessoal, encargos da dívida, pessoal, encargos sociais, dívida pública, precatórios judiciais, contrapartida de convênios, operações de créditos e novos convênios. Ou seja, se aprova o orçamento e nele se embute um cheque em branco para que o gestor, também aqui fazendo pouco do controle da Casa do Povo, possa executar um orçamento paralelo. Em contrapartida, o ex-gestor sustentou que na LOA há a previsão para a utilização de créditos adicionais fora do limite estabelecido e que os parágrafos supracitados, nas suas palavras, instituem algumas regras próprias de exclusão ou não incidência, embora, mais uma vez, a Constituição da República preveja, obrigue outra coisa, valendo inclusive para casos específicos, quanto às despesas financiadas por convênios novos ou reativados e operações de créditos não incluídas nas previsões orçamentárias, na forma do artigo 7º da Lei 4320 de 64. A nosso ver, a justificativa apresentada não se sustenta, uma vez que o artigo 67, inciso 7º, da Constituição da República de 88, veda a concessão ou a utilização de créditos adicionais ilimitados, que o artigo 5º da Lei número 4.320 de 64 impossibilita a utilização de dotações globais na LOA, destinadas a atender despesas com pessoal, material, serviço de terceiros, transferências ou quaisquer outras, exceto as constantes do seu artigo 20. E ainda, que o artigo 5º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, veda a consignação de crédito com finalidade imprecisa ou dotação ilimitada. Assim, o limite estabelecido na LOA de 10% deve ser aplicado a todas as despesas, a não ser que se altere a lei, de forma que o ente só poderia ter aberto crédito suplementar até o montante de 574 milhões, arredondando. Entretanto, foram abertos créditos de 2,22 bilhões, ou seja, 1.650 mil acima do limite máximo. Na percentagem utilizada do Ministério Público, quase 290% acima do permissivo legal. Concessão de remissão com forte impacto no passivo real descoberto. Ainda da análise do parecer ministerial, identifica-se apontamentos sobre o aumento expressivo do passivo real descoberto, cujo valor foi na ordem de 5,5 bilhões, apresentando percentual de 306% em comparação com o calculado em 2009. Dentre as causas apontadas, temos a alta provisão para perdas de créditos inscritos em dívida ativa. Me recordo até a palavra do nosso presidente na sessão, na primeira parte dessa sessão do passado, que totalizou, vou arredondar, cerca de 1 bilhão, e representava valores relativos ao regime da previdência funcional
dos servidores públicos do Estado de Alagoas. E ainda, a inexistência nos autos sobre o estudo do impacto financeiro de tal medida. Você volta, né? Alegou o gestor que, por estar adstrito ao princípio da legalidade, fez uso do previsto no 87 da Lei 7.114 de 2010, que regula a remissão e sua incidência, argumentando ainda que o artigo 14 da LRF é específico para a remissão de receitas de incentivos ou benefícios de natureza tributária, de forma que não se aplica às remissões de haveres atuariais e dívidas repactuadas. Ou seja, traduzindo, o que é tributário parece ser recurso público, o que não é, parece não ser recurso público. Então, a isenção sem controle legal poderia dar da forma que se quer. Embora conste de lei que autorize isso, não devemos esquecer que há uma lei complementar que prega, que obriga exatamente o contrário. O ex-gestor, desculpem, o esclarecimento do ex-gestor deve mais uma vez ser refutado, pois o artigo 165, parágrafo 6º da Constituição, prevê a inclusão de demonstrativo regionalizado do efeito aqui no Estado, evidentemente, sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Financeira, tributária e creditícia, no projeto de lei orçamentária, de forma que não consta nos anexos da LOA demonstrativo do cálculo para quantificar a perda do Estado quando da ocorrência da referida remissão. Aqui são só números absolutos. Dívida consolidada líquida acima da margem permitida pela Constituição do Estado de Alagoas e também acima do limite previsto no anexo de metas fiscais. No seu primeiro parecer, o Ministério Público destacou que o Estado apresentava, a título de dívida consolidada líquida em 2010, um montante de aproximadamente 7 bilhões, abaixo do limite do estabelecido na Resolução do Senado 40 de 2001, artigo 3º, inciso 1º, segundo o qual deverá ser de, no máximo, 2 vezes o valor da receita corrente líquida, ou seja, o teto deveria ser de 8,4 bilhões. Evidentemente que quem traz as especificidades do que consta da Lei Complementar número 101 são, no caso, esta resolução senatorial. Ocorre que a Constituição do Estado de 89, no seu artigo 182, fixa o limite máximo do montante da dívida consolidada em 25% da receita para o orçamento, de forma que a previsão atualizada da receita para o exercício foi de 6,380 bilhões, acarretando no limite de 1,6 bilhão, ou seja, valor 4,3 vezes acima da margem estipulada. Ainda que não se considere o comando da Constituição Estadual, principalmente pela discrepância de valores, podemos observar a previsão no anexo de metas da ordem de 6,53 bilhões, enquanto que o apurado para o exercício em tela foi de aproximadamente 6,8. Mais uma vez demonstrado o A maior, quando superado o limite máximo. Apesar de questionado, o ex-governador não trouxe argumentos em sua manifestação aptos a modificarem este entendimento. Financiamento para suprir serviços da dívida pública, superávit financeiro abaixo da meta fiscal. O superávit financeiro de 2010 foi de 375 milhões, frente à meta de 394 milhões, e do serviço da dívida de 574. O ex-governador esclareceu que a meta prevista na LDO foi reprogramada para 303 milhões, alcançando assim a meta fiscal estabelecida. Ocorre que, apesar de entender que a meta foi alcançada, não consta nos autos, mais uma vez, explicação para a reprogramação do limite. Não há fundamentação legal, portanto, para a redução da meta, tornando evidente
o descontrole das contas públicas, que provocou a necessidade de novos financiamentos para custear operações de crédito já realizadas. No caso em tela, o superávit primário abaixo da meta fiscal estipulada ocasionaram o financiamento de quase 200 milhões, aqui em patente prejuízo das ações em prol do desenvolvimento social e econômico do Estado. Por quê? É muito simples, porque boa parte do que o Estado arrecadava, migrava, vertia para o pagamento dessas dívidas que são obrigatórias. Não repasse de imposto de renda retido na fonte, relativos aos inativos e pensionistas, e redução da arrecadação em função disso, na ordem de aproximadamente 30% do que deveria acontecer caso fossem repassados. Em que pese o tema ter sido debatido tanto no parecer da auditoria quanto do Ministério Público de Contas, não foi possível identificar os parâmetros utilizados para tal conclusão, de forma que, considerando que a reestruturação da L Previdência se deu no exercício de 2009, por meio da lei estadual, atende, 7.114 de 2009, podemos ponderar a efetiva responsabilização do gestor, porque aqui eu não consigo, do que consta dos autos e também das manifestações, fazer este vínculo direto com a figura do gestor, governador. Pelo menos nesse momento não permito, não tem como alegar que isso se deu em culpa de responsabilidade de alguma ação ou omissão dele. Porque aqui há que se apurar, inclusive, se isso não foi causa da própria associação que foi criada, que foi a L Previdência. Como o recurso foi transferido para lá, não consegui fazer este vínculo. Então, aqui eu, neste aspecto, entendo que não há como vincular este não repasse e essa redução a uma ação ou omissão direta do governador do Estado. Aí, neste ponto, eu aqui me coloco um pouco mais, vamos dizer assim, não que não tenham sido prudentes, mas um pouco mais afastado, no sentido de não ter visto realmente, de fato, este vínculo de ação ou omissão direta. Descumprimento do gasto mínimo de 25% da receita líquida de impostos e transferências com manutenção e desenvolvimento do ensino. Excelências, faltam só umas 2 páginas, estou acabando. Inclusão de despesas com inativos no cálculo dos gastos. Foi destacado pelo Parquet de Contas o descumprimento do limite mínimo constitucional de 25% para os gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, tendo sido aplicado de fato apenas 21,82% da receita líquida de impostos e transferências. Para atingimento do limite constitucional, o balanço ou as contas incluiu indevidamente nos cálculos os gastos com inativos e pensionistas, em desacordo com a previsão do artigo 70 da Lei 93/94, que é de 96. A auditoria também considerou tal percentual. No entanto, o fez por considerar que esta Corte de Contas sempre admitiu a contrário do censo, sempre admitida esta contabilização, destacando ter feito constar ressalva somente no parecer prévio das contas de 2009, e aqui assiste toda a razão a justificativa apresentada pelo gestor, julgados apenas em 2 de novembro de 2011, de forma a que não poderia voltar para ajeitar aquilo que já era, pelo menos assim, a praxe, mesmo no silêncio, admitida pela Corte de Contas, de forma a não incluir os gastos com inativos nos cálculos, ponderando que em 2011 o balanço e a análise se encontrava nesta Corte, impedindo assim, de acordo com o posicionamento aqui posto, que o ex-gestor, ou gestor à época, tivesse conhecimento prévio da ressalva no momento da apresentação de suas contas.
o que provavelmente deve até se seguir nas contas de 2011, do qual eu sou relator. Da qual sou relator. Em sua defesa, o ex-gestor objetivou transferir, pelo que eu pude ver, ao Tribunal de Contas, a responsabilidade de regulamentar a matéria, em que pese constar há mais de 2 décadas, hoje quase 3, especificamente no seu artigo 212, bem como desde 96 na LDB, que cuida de forma discriminada disso, e também da cartilha do FNDE, disponível para orientações desde sempre nesse site. Portanto, afastada a possibilidade do gestor, entendo, eximir-se da referida obrigação. A análise dos anexos apresentados impossibilitou-nos a conferência dos valores apresentados nos pareceres técnicos. Restou-nos observar que foram utilizadas informações planilhas constantes do relatório contábil encaminhado junto à prestação de contas do governador. Obscuridade frente aos comandos do artigo 21, parágrafo 2º e 22 da lei do Fundeb. Identificamos a informação de recebimento do Estado de Alagoas do montante de 423 milhões a título de Fundeb. Entretanto, o parecer do Conselho Técnico aponta o recebimento de 464 milhões, evidenciando uma diferença de 36 milhões. Entretanto, não foi possível identificá-la nos autos e ainda para dificultar a análise do cumprimento do limite, o anexo 10 consolidado, folha 211, consta um terceiro valor de 425 milhões. Outro fato a ser destacado, mencionado pelo Conselho do Fundeb, em recomendação encerrada em meados de 2010, foi o de que o Estado não dispunha de folha de pagamento em separado do pessoal ligado à educação, daquele vinculado ao esporte. Prosseguiu recomendando a separação da folha dos profissionais atuantes da educação básica remunerada, com um mínimo de 60% de receita do Fundeb, e aqueles da atividade meio, também atuantes na educação, com subsídios de salários contidos no outro restante, os outros 40%. Em outro ponto, podemos observar que tais recomendações não haviam sido atendidas, sendo em vista que a empresa contratada pela CEGESP, era o nome desta secretaria à época, para solucionar o problema, não conseguiu resolvê-lo, já que o sistema implantado, entre aspas, causou transtornos de ordem operacional. Resta evidente, portanto, que o limite de 86,21% apresentado pelo governo do Estado acaba por não refletir a realidade. De igual modo, não foi possível extrair dos autos o montante efetivamente aplicado para o cumprimento do limite de 60% do pagamento desse pessoal. Também destacamos a obscuridade quanto ao cumprimento do mínimo constitucional do artigo de 12% da receita líquida de imposto de transferências em ações e serviços de saúde. Não obstante a informação da aplicação de 12,46% nas ações e serviços de saúde, o parquet considerou insuficientes os dados apresentados, por não traduzirem de forma correta a utilização dos recursos, tampouco a efetiva prestação de serviços à sociedade, ou seja, a obscuridade das contas dificultando a verificação do cumprimento do limite constitucional. Em sede de defesa, o ex-gestor sequer tratou do tema. Por conseguinte, salutar, destacar que a auditoria, de igual forma, do Ministério Público, identificou todas as irregularidades apontadas por este relator. Entretanto, algumas de forma divergente, consegue encontrar algumas justificativas que entende plausíveis. Inclusive justificando a questão, no caso embasando o voto da relatora, pela análise ou do julgamento, pela regularidade das contas, com as ressalvas aqui encaminhadas conforme o voto da relatora originária. Excelência, considerando o débito orçamentário, o aumento do passivo real descoberto, motivada por aquela remissão de valores sem justa causa, a dívida consolidada líquida acima do máximo permitido
na Constituição Estadual e também nos anexos de metas fiscais, o superávit primário abaixo da meta fiscal prevista na LDO, ocasionando financiamento para cobrir o serviço da dívida, obscuridade quanto ao cumprimento do mínimo com o Fundeb e com a saúde, especialmente a abertura de créditos suplementares em quase 300% do que o permitido na lei orçamentária e o descumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, devido à inclusão de despesas com inativos e pensionistas como base de cálculo para o limite, para a aferição desse limite. Assim, por tudo mais que consta nos autos, evidentemente do posicionamento emitido pelo Ministério Público de Contas e mesmo as inconsistências identificadas no parecer da auditoria, não pode ser outro posicionamento nosso, com todo respeito ao voto da relatora, também ao voto dos demais membros, que o nosso voto seja no sentido de que, quando houver o julgamento das contas do gestor do Estado de Alagoas, referente ao exercício financeiro de 2010, este julgamento desse pela rejeição, reprovação das contas, na forma dos normativos constitucionais, inclusive os destacados. Ao tempo em que solicitamos à Assembleia, assim, evoluindo o seu entendimento, que comunique o resultado do julgamento a este tribunal na forma dos nossos normativos. Determinar, nesse meu voto, a instauração de procedimento apropriado tendente a verificar a ocorrência de dano em virtude das situações descritas, de competência deste Tribunal de Contas, remeter cópia deste ou do parecer prévio e das partes a eles relacionadas ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, no que diz respeito às atribuições de cada um, ainda que seja para o acompanhamento destes autos ou daqueles que venham a ser instaurados por conta das situações aqui postas. Remeter cópia desta peça ao gestor epigrafado, publicar este voto para fins de direito, com todas as suas consequências jurídicas. Excelência, este é o voto nas prestações de contas que ora devolvo em razão de vista. Após a apresentação do voto visto do conselheiro Anselmo Brito, as contas referente às contas de governo de 2010 do governador Teotônio Vilela Filho, e após já na abertura deles e ser já antecipado os votos, conselheiro Fernando, conselheira Cleide, conselheira Rosa e o conselheiro Alberto. A conselheira Raquel está impedida, né? Então, o resultado seria o conselheiro Anselmo vencido por 4 votos a 1 com relação ao voto da relatora originária. Correto? Senhor presidente, Pois não. só uma questãozinha de ordem. O Ministério Público de Contas, ele pretende recorrer dessa decisão, com todo o respeito, toda a vênia à decisão majoritária dessa Corte, e para tanto, e também não querendo protelar ainda mais, já que já se perdeu muito tempo, é uma prestação de contas de 2010 e que tem que ser remetida esse parecer que acaba de ser proferido, tem que ser remetido à Assembleia para realizar o julgamento das contas. A gente não pretende protelar mais isso, mas a gente também pretende recorrer e discutir e rediscutir algumas questões que julgamos importantes. Então, o Ministério Público de Contas pede que seja extraído cópia integral desse processo e autuado em autos apartados para que a gente interponha o nosso recurso e rediscuta aqui, e que o original, junto com o parecer aqui proferido, seja remetido à Assembleia para que realize o julgamento. Dessa forma, acho que não atrapalha o trâmite
e nem o trabalho da Assembleia, e aí preserva a possibilidade do Ministério Público de Contas apresentar o seu recurso. Aí essa é a nossa solicitação, que seja extraída cópias integrais da prestação de contas, refeitas, constituídos em autos apartados e remetidos ao MP de Contas. Ok. Doutor Rafael será atendido nisso. Eu queria fazer uma pergunta. Esse processo, sabe dizer se ele está digitalizado? Sabe me informar, Rinara? Não, mas tudo bem. Acho que não. Não, então Acho que não. eu queria... Senhor presidente, posso... nós temos o processo digitalizado, só faltando, acho que o parecer da conselheira, o voto da conselheira Maria Cleide e o meu voto. Acho que é isso, né, que está faltando, né? Mas eu acho melhor fazer mesmo a digitalização por inteiro, que aí não, não vai faltar documento nenhum. Então, a doutora Lúcia, por gentileza, depois... Não precisa pegar, tirar a cópia desse processo todo, para a gente encaminhar para o Ministério Público de Contas. Aí o restante é lá para a presidência, para encaminhar para a Assembleia com o resultado da aprovação com ressalva das contas do governador de 2010. Não tendo terminado as contas, como eu tinha comentado, nós vamos fazer agora o sorteio do biênio. O doutor Rafael vai conferir, vai dobrar aqui, dos biênios 2017 2018. Constam 6 cédulas para o sorteio dos grupos de fiscalização, grupos regionais para o biênio de 2017 2018. Primeira cédula, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. Segunda cédula, conselheiro Anselmo Roberto Brito. Terceira cédula, conselheiro Otávio Lessa Santos. Quarta cédula, conselheiro substituto Alberto Pires. Quinta cédula, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro. Sexta cédula, conselheiro Fernando Toledo. Olha, o procedimento será o seguinte: o doutor Rafael vai nos ajudar, vai dar uma mexida aqui. Vamos pela ordem, não, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Se por acaso cair no grupo do mesmo relator, voltará para que a gente possa fazer um outro sorteio. E o biênio, né? Então, o primeiro que ele faz, para a gente não perder, grupo 1. Grupo 1, Ele vai sortear. Atualmente é o conselheiro Anselmo Brito. Então, se porventura sair, se for ele, tem que voltar. Refazamos novo sorteio. Grupo 1, então, conselheiro Otávio Lessa Santos. Grupo 2. Grupo 2, conselheiro substituto Alberto Pires, que está substituindo, acredito, o conselheiro Cícero Amélio. O grupo 2 era... Mas o grupo 2 está com o conselheiro Fernando, não deu coincidência. Não coincidiu. Grupo 3, conselheira substituta Ana Raquel, que substituindo, então, o conselheiro Luiz Eustáquio. Ok. Era o conselheiro Amélia. Era o Amélio. Grupo 4. Grupo 4. Conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Não vai coincidir. Ai, não. 5, conselheiro Fernando Toledo. E grupo 6, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. Bom, não coincidiu nenhum. Bom. Se ela está gravando. O seu Fernando vai ser o 5. 5. Aí ficou grupo 1, eu,
Grupo 2, Alberto. Grupo 3, Ana Raquel. Grupo 4, Anselmo. Grupo 5, Fernando. Grupo 6, Maria Cleusa. Ok? Bom, outro assunto que eu queria trazer é o seguinte. A gente analisando todo esse problema do país e a impossibilidade da gente ter dado aumento aos servidores, surgiu uma possibilidade que a gente não tem o tamanho dos recursos que a gente possa, do impacto, do tamanho desse impacto, que vai estar sendo levantado, pedi hoje isso, mas a ideia nossa era de que a gente possamos, dentro da legalidade, aqueles servidores, todos, servidores, conselheiros, Ministério Público, auditores, substitutos, que tenha, dentro da legalidade, isso vai ser levantado para não criar expectativa muito, tem que ser dentro do que a lei determina, né? E dentro do valor que eu tenho, o impacto versus valores que possa ser disponibilizado. O tribunal iria comprar a palavra certa? Indenizar período de férias não gozados. Ou seja, 1/3 de férias todo mundo já recebeu, ninguém deixou de receber. Então, está sendo levantado dos servidores todos, de todo mundo. Obviamente, dentro do volume que a gente tenha a possibilidade de utilizar, vai ser feito e o que tiver dentro da legalidade, vai ser feito esse quadro de aviso. Eu estou colocando isso hoje, assim, sem os números precisos, porque como hoje é a última sessão nossa, para que o Pleno tome conhecimento disso, se tiver alguma coisa a colocar, coloque, mas essa é a nossa intenção, e é importante, obviamente, que o Pleno também tenha esse entendimento. Foi saiu uma faísca aí para a gente ver que seria, pelo menos, amenizava, não dá para atender todo mundo, não sei qual seria se todo mundo tem ainda férias a ser indenizado, mas essa era uma proposta que eu estou trazendo para que para o Pleno, para quem quiser fazer comentário, decidir. Eu acho acho que vale a pena até aprovar, se for o caso, até explana. Dentro da legalidade, então, está aqui todos os considerandos, mas eu que não queria avançar com relação a criar expectativa, porque a gente precisa saber do volume disso aí. Mas mesmo assim, está aberta a palavra para todos, que se quiser fazer algum comentário, possa fazer, questionar, qualquer coisa. Senhor presidente, férias não gozadas é isso, né? Eu fico aqui pensando, claro, é uma decisão administrativa, competência de Vossa Excelência, mas a justificativa para a indenização só tem uma. A pessoa não gozou férias em virtude de... né? Mas exatamente isso que está sendo levantado. Serviço em função... Não é? Eu fico assim porque, excelências, eu acho que 6 meses de férias acumuladas. Imaginou quanto é que isso vai dar? Mas aí exatamente que a gente vai estabelecer um padrão, conselheiro. E outra coisa, ela tem que estar dentro, não sei qual é a legalidade total dela, está sendo feita o trabalho em cima disso para ver se é percentual, como é que pode, se pode qual período, quantos períodos. Esse volume é que eu vou ter. A gente só está avançando por ser, na verdade, a última possibilidade da gente estar junto este ano. Então, eu estou colocando isso. Claro que não vai ser feito tudo dentro da legalidade. Dentro com... participar disso aí, vai participar também o Ministério Público, a Procuradoria nossa. Ou seja, quem quiser participar para que possa engrandecer, vamos dizer assim, esse ato, seria um ato normativo, na forma de que a gente possa amenizar algumas coisas, que a gente possa dar aos servidores também a possibilidade, se a gente tiver essa condição, a gente possa amenizar um pouco essa perda salarial que eles tiveram com relação à não reposição até da inflação do referente ao ano, a esse ano de 2016. Eu acho que a indenização de férias ela não serve a esse papel, ainda mais se formos decidir isso.
sem um estudo prévio, um mínimo de quando que isso vai resultar, vamos discutir novamente aquela questão do impacto orçamentário e financeiro de criação de cargos aqui no tribunal. A única razão para se indenizar férias é não gozá-las a bem do serviço público. E uma pergunta: quem é que vai aferir isso? O chefe imediato? O diretor de pessoal? O presidente? No caso dos conselheiros, quem queria aferir isso? Nesse momento, acredito que os funcionários vão ficar muito chateados comigo, mas eu acho temerário a perder de vista se nós aprovarmos uma coisa dessas sem que exista, aqui não pode até ter, mas eu desconheço indenização de férias só se a pessoa não gozou em época oportuna, em razão do serviço público, a bem da administração. Fora isso, não vejo outra possibilidade. Mas, só de passar para o doutor Rafael, mas só queria exatamente acrescentar uma coisa. Esses períodos só vão ser considerados aqueles efetivamente que tenha sido solicitado daquele servidor a permanência dele. Por isso que o setor de recursos humanos vai ter que estar levantando um por um. Não vai ser, o cara deixou de gozar, não tem nada escrito, não tem é uma outra, aí isso é uma coisa que não cabe. Por isso que eu fiz questão de, no começo da fala, dizer tudo do que tiver legal dentro de cada um que tenha essa proposta de ter o direito. É isso aí. Queria passar a palavra ao doutor Rafael, só aqui... vamos evoluir esse pensamento. Servidores, eu acho que algum controle há nisso. Agora, eu acho que nós, conselheiros, Ministério Público, auditores, não deveríamos fazer parte disso, porque não há nenhum impedimento que nós tiremos férias. Eu mesmo aqui, o último memo encaminhado à presidência, inclusive, acredito, se eu perguntar hoje na diretoria de pessoal do gozo de férias, acredito que não vai ter resposta, porque esse controle quem faz sou eu mesmo. Então, no último memo, enviado em 2 de março de 2016, Excelência, permita-me, informo a Vossa Excelência que em 3 de fevereiro de 2016 completei 7 anos de atividade nesta Corte de Contas e que, de acordo com o contido no artigo 75, primeira parte, da Lei Estadual 5.604 de 94, faria jus a 14 meses cumulativos de férias, correspondendo a 420 dias. De acordo com o período acima referido, ainda restaria o gozo de 196 dias, já considerando o período da minha última solicitação constante do memo tal, encaminhada à presidência na gestão imediatamente anterior à sua. Então, já em fevereiro do ano seguinte, desses 196 vai entrar mais 60. Então, eu acho que, eu até entendo, comprovado que servidor não gozou férias em razão, servidor apenas, para evitar daqui a pouco o tribunal está pagando absurdo para conselheiro que não gozou férias, porque não quis. Aí é um absurdo, aí eu não concordo de jeito nenhum. O servidor aqui evolui, até peço desculpas, se comprovado que o servidor não tirou férias em função de serviço, em função à bem da administração pública, que seja verificado, seja autuado o processo, e seja feito, evidentemente, com todos os aspectos inerentes a esta possibilidade. Agora, eu acho aqui que, acredito até, aqui exorto aos meus pares, que nós não entremos nessa situação e também ao Ministério Público de Contas e ao Gabinete dos Auditores, porque não há nenhum impedimento que nós aqui, ou justificativa para não tirarmos férias a bem da atividade pública. Não vejo. Excelência. Quer falar? Deixa o doutor Rafael tinha pedido, depois eu passo para você. É importante. O conselheiro Anselmo Brito traz algumas considerações relevantes, julgo relevante em relação à proposta trazida pelo presidente.
A primeira diz respeito à questão do impacto financeiro e orçamentário e a possibilidade de fazer isso. Acredito que a proposta trazida pelo presidente esteja condizente dentro das possibilidades de que dispõe o tribunal. Então, presidente, eu acredito que é prudente a questão trazida pelo conselheiro Anselmo Brito, nesse ato que vem a regulamentar, trazer algo expresso informando que tal indenização somente será deferida na hipótese rigorosa de haver disponibilidade orçamentária e financeira. Eu acho que esse problema pode ser contornado através de um requisito, uma condição que é imposta para qualquer despesa pública. Com relação à indenização de férias, é um assunto um tanto controverso, mas existem vários estados e vários tribunais, Brasil afora, que enfrentam e regulamentam isso. O CNJ fez isso de uma forma, disciplinou, e está sendo julgado uma ADI em relação a essa resolução. Não sei qual é o desfecho, mas a ADI ainda não foi concluído esse julgamento, mas partindo do princípio de que é vedado o enriquecimento sem causa de qualquer parte, de qualquer cidadão, inclusive do Estado, é cabível sim a indenização e a reparação por um direito que é garantido constitucionalmente a todos os servidores, sem distinção de classe, se é procurador, se é conselheiro, se é analista, se é técnico, é devido, mais claro, dentro de algumas hipóteses, que primeiro é a previsão, a previsão de ter orçamento e financeira. A segunda é que essa não fruição tenha ocorrido por expressa necessidade de serviço. O caso do conselheiro Anselmo Brito, realmente entendo que não enquadra nessa hipótese, uma vez que foi uma opção pessoal de Vossa Excelência, ao que parece, me corrija se eu estiver, foi uma opção pessoal de não usufruir as férias. Doutor Rafael, nenhum de nós, não é só do caso do Anselmo Brito, nenhum de nós conselheiros, mesmo do Ministério Público, auditores, nenhum de nós. Não, acho que... Nenhum de Você nós. não pode falar de todos, não. É um absurdo. Eu vou só dar um exemplo, licença. Só uma parte. No ano passado, eu substituí o conselheiro aposentado, Luiz Eustáquio. Doutor Sérgio, rapidamente, eu vou ouvir seus argumentos, mas, Excelência, assim que eu ouvir, eu até peço, eu vou ouvir, mas, para não ser desmancha prazer de ninguém, prefiro não participar desse tipo de discussão. Por favor, conselheiro Sérgio. Não, só justificando, Excelência. Assim, ano passado, eu substituí o conselheiro Luiz Eustáquio e, realmente, pelo volume de trabalho, não tive condições de gozar férias ano passado. Então, cada um sabe da sua necessidade. E eu acho que, para se conceder isso aí, tem que ser mesmo observado essa questão da necessidade, da exigência de não ter gozado férias em razão da necessidade do serviço. E ali é um caso, no meu caso, é um caso concreto. Então, Vossa Excelência não pode dizer por todos. Vossa Excelência pode falar da sua condição. Então, por não conhecer a situação de cada um, eu penso, com todo respeito, que Vossa Excelência não pode falar. Então, eu estou lhe trazendo um caso concreto. A gente lá na auditoria, nós temos muito serviço, né? Temos bastante pareceres para oferecer, tem bastante processo ainda para examinar, então, trabalho não falta. Né? Não falta. Então, essa necessidade, ela existiu. Em alguns casos, existiram, sim. Então, eu só faço esse à parte, embora respeite a decisão de Vossa Excelência de que
não gozou férias por Só tem uma pergunta, Excelência. por opção, né, em razão de Vossa Excelência achar que não cabia naquele momento, não é a mesma coisa para todos. Então, Vossa Excelência não pode generalizar. Só essa parte. Só tem uma Obrigado. pergunta, Excelência. Então, quer dizer, se for o conselheiro Anselmo optar por não tirar férias, é uma opção minha. Qualquer outro conselheiro não é. A pergunta que eu vou fazer, conselheiro Sérgio, quer dizer que naquele momento Vossa Excelência não tirou suas férias. Não poderia tirar em outro? Essa é a reflexão que eu trago a Vossas Excelências. Senhor presidente, no mais, a minha posição é essa. Eu até pediria licença, o trabalho aqui, a obrigação que eu tinha hoje já foi feita, que foi relatar as contas de governo, a continuar. Doutor Rafael, sem nenhum desrespeito a Vossa Excelência, mas eu até pediria para sair da sessão, que eu não vou me sentir bem se algo desse porte for aqui aprovado, inclusive com relação, reitero, com todo respeito à sua posição, conselheiro Sérgio, reitero, se for aprovado para conselheiro, membro do Ministério Público e Gabinete dos Auditores. Conselheiro, se o senhor me permita, por uma questão de lealdade até, todos ouvimos os seus argumentos e a gente está expondo o nosso ponto de vista. Claro que ninguém é obrigado a permanecer e nem tenho esse poder, mas por uma questão de respeito, ouvir também as ponderações que estão fazendo. No caso, o conselheiro Sérgio trouxe o caso concreto dele. Eu tenho uma situação também que na chefia do Ministério Público, por estrita necessidade de serviço, não pude usufruir todos os períodos. Inclusive, só usufruí apenas um. Não poderia ausentar por causa de várias questões, demanda de trabalho, questão de vaga, tudo. Então, por necessidade imperiosa do serviço, poderia fazer isso. Mas, por necessidade, fiquei impossibilitado também. Então, no caso de Vossa Excelência, que trouxe e tentou generalizar, acho que não é o melhor caminho, porque se foi opção do senhor, isso pode não ser o caso de todos. Já ilustramos aqui com o caso excepcional do conselheiro Sérgio e o meu caso aqui na chefia do Ministério Público. Obviamente, a depender de como funciona, é possível usufruir posteriormente. Porém, questiono. A pergunta é a mesma, então, fica a mesma. Poderíamos usufruir. O Tribunal de Contas e o Ministério Público, seus órgãos, funcionariam devidamente se tirássemos 6, 7 períodos de férias consecutivos, paralisando por completo o gabinete, no caso de Vossa Excelência e no caso do Ministério Público. Isso atende o interesse público, deixar imobilizado o tribunal. Tem previsão legal, inclusive, de quantos podem tirar férias, pelo menos no caso dos conselheiros tem. Apesar da nossa regra regimental falar que são 3 que podem tirar férias, na lei diz que só 2 podem tirar férias, coincidentemente. Acredito que no Ministério Público deva ter algo parecido, ainda mais porque nós aqui só podemos fazer aquilo que tem previsão legal, aquilo que é interpretado e que é praxe. Eu fico muito feliz que a praxe ela tenha dado o mesmo espaço para o que está posto na legislação. É importante que nós assim nos conduzamos da agora para frente. Agora, Excelência, a pergunta é a mesma. Será que, mesmo naquele impedimento temporário, qual é o obstáculo que temos para tirar essas férias depois? Conselheiro Anselmo, só ponderar o seguinte. No meu caso específico, também eu tenho vários períodos de férias. Se eu for contabilizar, tem muitos. Mas o que coincide é que, às vezes, como você tem 2 períodos por ano e que você, às vezes, você não conseguiu tirar naquele ano por um motivo ou outro,
No outro ano você já está com 2, então já ficou 2 para trás. Não é que você... Aquele que você podia ter tirado esse ano, não tirei. Aí o ano que vem, quando já está vencido o outro. Aí você tira, como é que você tirar um, já está vencendo mais 2. Ou seja, é esse tipo de coisa, ou a gente vai perder definitivamente, né? Essa é a minha visão, ou a gente tem, como colocou o doutor Rafael, uma fórmula. Essa forma está sendo analisada dentro da legalidade, volto a dizer, o que se pode fazer com relação a esse tipo de indenização, de pagamento de férias não usufruídas, dentro da possibilidade do órgão. Pode falar, doutor Rafael. Outra coisa, conselheiro, só para tentar esclarecer Vossa Excelência da juridicidade e da conveniência e oportunidade de se fazer isso. Eu encerro a chefia do Ministério Público em março. Pelos esses períodos, eu retornaria aqui só em 2018. Não é o meu interesse. E também não é o interesse do Ministério Público por necessidade imperiosa de serviço. Tenho vários procedimentos investigativos para concluir, tenho pareceres para dar. Se eu não consigo fazer isso por causa que o ônus da minha função impõe e eu vou perecer, então meu direito vai perecer porque isso vai prescrever. 5 anos vai operar a decadência. É justo o Estado se locupletar de um direito assegurado. Não estou pegando o meu caso, mas isso ocorre com todos os servidores, com todo mundo, mas estou pegando o meu caso para ilustrar. É justo o Estado, depois de decair desse direito, ele se enriquecer sem justa causa, porque é um enriquecimento sem justa causa. Temos decisões judiciais, várias pessoas, vários servidores já entraram e conseguiram isso judicialmente. É um princípio, é uma regra geral do direito, inclusive previsões aí, uma indenização realmente, é reparação de dano. Você tem um direito, o direito não pode ser usufruído e, obviamente, esse direito deve ser reparado. E outra coisa, se Vossa Excelência defende e deixou claro que é devido essa indenização aos servidores da casa, por que não seria em relação a nosso? O nosso direito de férias não é o mesmo do que o dos servidores, então, por uma questão de isonomia, eu acho que a proposta que o presidente trouxe contempla todos. Doutor Rafael, perdão, Vossa Excelência... Claro, mas cada caso é um caso. Não tem um substituto natural, Vossa Excelência não tem, assim como os conselheiros também têm? Excelência, o substituto tem o gabinete dele abarrotado também de processos. Essa é uma pergunta, me substituir Excelência. Durante um ano. Essa é uma pergunta. Tenho. Agora vai ser uma substituição proforme. Vai ser eu tenho certeza que é uma substituição proforme, porque por falta de estrutura adequada e por falta de... por ser humanamente impossível, não vai conseguir realizar com contento todos os trabalhos. Então, existem quem tem também a possibilidade de recorrer judicialmente à jurisprudência que se consolida nesse ponto. As legislações são diferentes, a que rege a funcionária é uma, a que rege a nossa é outra, então tudo isso tem que ser sopesado, mas respeitando o argumento de todos, Excelência, eu mantenho aqui a minha posição e essa discussão não vão conseguir me convencer, assim como eu acho que não vão convencer ninguém. Então, eu estando presente ou não vai ter menor diferença. Assim, eu peço a Vossa Excelência que eu possa me ausentar. Obrigado, senhor presidente. E, Excelência, queria aproveitar, como não vai ter mais nenhuma sessão plenária, desejar a todos, Tribunal de Contas, um Natal e um ano vindouro com cada um na sua seara, com realizações, mas, sobretudo, com felicidade e saúde. Sobretudo, muita saúde a todos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Bom, alguém quer fazer mais alguma colocação? Fernando, doutora Raquel? Então, pronto. Então, nós vamos, na verdade, dar continuidade a essa proposta. Se a gente, com certeza,
Isso tem várias cabeças jurídicas pensando para botar na legalidade. E quem se achar que não é como a posição do conselheiro tem todo o direito de não requisitar. Não adianta requisitar uma coisa que eu não posso pagar, entendeu? Então, a minha proposta foi uma proposta de que, dentro do que a gente tem, da realidade, concordo com o doutor Rafael com relação ao seguinte: se eu for cotar aí, eu tenho um montão. Sei que o tribunal não tem como pagar, é óbvio. A gente não vai querer, eu vou pedir tudo que eu tenho direito. Mas daquilo que for possível, eu acho que eu devo requerer. Porque senão, sem exagero, conselheira Rosa, conselheiro Fernando, eu posso ficar 1 ano e meio em casa. 1 ano e meio para 2 anos. Aí meu gabinete ficar 2 anos sem alguém, eu ficar de férias 2 anos para não perder o período. Não tem, entendeu? Essa é a coisa. Aí o doutor Rafael deixou bem claro o seguinte: seria correto isso, a gente perder um direito, né? A gente não está botando a faca no pescoço nem do presidente, nem do tribunal, nem do governador, ou seja, dentro das possibilidades reais, a gente estabelecer um critério dessa indenização, ela ir paulatinamente, tenho certeza. Final do ano que vem, a conselheira Rosa vai averiguar, ou seja, ser uma forma de aos poucos ir diminuindo esses direitos. Porque é questão com certeza, até pelo volume de processos que nós temos arquivado, que não é segredo para ninguém, que a gente deu um corte de 2012 para trás, que tem 170 mil processos arquivados. O que a gente já tem hoje, o volume, hoje, só dos gabinetes, é um volume. O que a gente está tentando, e eu tenho certeza que a conselheira Rosa, até porque ela foi presidente dessa comissão que está estudando e aumentando cada vez mais a possibilidade da gente chegar num denominador comum de melhora de efetivamente. Qual é o nosso objetivo final? Eu sei, que que a conselheira foi no Mato Grosso e viu. Hoje ele faz as auditorias concomitantes do que está acontecendo. Essa é a ideia. Agora, a gente vai ter que andar muito, entendeu, conselheira? Não tem como a gente chegar daqui, pular daqui para aqui, a gente vai cair. A gente tem que fazer inteligentemente propostas que sejam legais e que dê possibilidade de a gente um dia, a gente possa estar diminuindo. Hoje estamos com 3 anos, que passa para 2, que passa para 1. Um dia nós vamos estar lá. A gente tem que ter consciência disso. Então, e a gente só faz isso com trabalho. Eu penso assim. Eu vi aqui os colegas, eu acho que o conselheiro Anselmo foi o único que realmente optou por não tirar férias, que a dele deve prescrever, porque ele entende dessa forma. Mas o meu entendimento é que nenhum servidor, se tem o direito, e a gente, dentro da legalidade, e precisou dele, ele deixou de tirar férias naquele ano, eu acho que ele tem que ser indenizado, porque é um direito que cabia a todos os servidores, independente aonde é que ele esteja. Então, essa é a minha colocação final. Queria passar a palavra, porque eu acho que todo mundo com relação ao Natal, eu falarei no final para o conselheiro Fernando. Senhor presidente, gostaria também de rapidamente fazer um pequeníssimo comentário. Naturalmente, se Vossa Excelência e esse tribunal, com toda precaução, não se afastar da questão da legalidade, do zelo do serviço público, eu não vejo mais porque essa discussão prosperar. Uma vez, como foi dito, eu já ouvi imediatamente outros tribunais, outras cortes, inclusive independente dos tribunais de contas, adotam essas questões de indenização diferentes não gozadas. Eu acho que se nós estamos trabalhando na legalidade, na moralidade, no zelo dos recursos públicos, acredito que Vossa Excelência não há de se preocupar, naturalmente tendo a preocupação anterior de sempre ouvir os órgãos ministeriais e a Procuradoria Jurídica para que nós não causemos nenhum engano, nenhum erro, nenhuma ilegalidade. No mais, senhor presidente, essa é a minha posição com relação a esse feito, e no mais, desejar a todos um Natal de muita luz, de muita alegria, que seja em família, e que tenhamos também um ano novo de muita paz e de muito trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Conselheira Rosa? Conselheira Rosa. Eu também, nesse momento, quero desejar a todos os colegas conselheiros e doutor Rafael, aos auditores,
substitutos, todos, enfim. Um Natal de paz, um Natal de muita paz, da presença viva de Deus no nosso coração, um reavivar desse sentimento cristão, que seja oportunidade de reflexão e de fixação e de busca cada dia mais. E na noite de Natal, que é a noite que todas as famílias se reúnem, que é o sentido maior da vida de todos nós, são as nossas famílias, que neste Natal esse sentimento esteja mais vibrante, mais vivo ainda, e que ele possa extrapolar o núcleo das nossas famílias e que possa ser levado para cada lugar que nós vivemos e convivemos com as pessoas e os núcleos que nós formamos além das nossas famílias, que esse sentimento que é do Cristo, que se renova a cada Natal, a cada vez que nós celebramos o nascimento de Jesus, que ele possa ser reforçado, revigorado e que se estenda por todo o ano que se inicia, que se avizinha, cheio de muita saúde em primeiro lugar, que é o que nos dá força e alegria e disposição para a vida, que é o nosso bem maior, que é a saúde, e que seja de muita paz e de muita harmonia para todos. É o que eu desejo. Conselheira Raquel. Quero deixar também, presidente, meus votos de um final de ano bom para todos os servidores, para todos os conselheiros, que todos tenham ótimas festas, que, da mesma forma que a conselheira falou, que esse sentimento de confraternização, de solidariedade, de paz, possa se estender ao longo do ano de 2017. Né? Nós teremos um ano com uma nova gestão, e uma nova gestão sempre passamos por ajustes, né? Mas o meu desejo é que, na vida pessoal de cada um, todos tenham sempre mais saúde, mais felicidade, que aqui dentro do tribunal a gente possa ter um ano muito produtivo, né? Todo mundo disposto a trabalhar e fazer o melhor para o nosso tribunal. E esses são os meus votos, presidente. Obrigado, conselheiro Sérgio. Senhor presidente. Eita, é só um momento, conselheiro Sérgio. Aproveitando que essa é a última sessão, presidente, e futura presidente, e como minhas férias estão previstas para o início do ano que vem, eu gostaria de solicitar que eu pudesse ser substituída pelo conselheiro Sérgio nas minhas férias, presidente, tá? Presidente, só rapidamente um comentário a respeito da discussão dessa proposta de Vossa Excelência. Eu acho que nós devemos, de fato, assim, aguardar essa regulamentação, né? Como é que o tribunal vai propor isso aí. E, claro, isso aí tem que ser dentro da legalidade. E, como concordo integralmente com o conselheiro Anselmo Brito, que essa férias só é possível em razão da necessidade de o servidor, ou conselheiro, ou procurador, ter de não poder se afastar do serviço. Isso aí, Excelência, no caso dos conselheiros, dos procuradores, a nossa subordinação é a Constituição, é a lei. Não tem a quem a gente se reportar para solicitar ou dizer que a gente vai ter que trabalhar em razão da necessidade do serviço. Então, eu nunca comentei com nenhum colega, com nenhum conselheiro, o fato de eu não ter gozado férias. Então, isso aí eu acho que fica a cargo de cada um verificar essa situação. E se for o caso, um dia tiver que comprovar isso aí, nós comprovemos, mas não dá para eu dizer que Vossa Excelência deixou de gozar férias porque quis, por conveniência de Vossa Excelência. Então, isso aí eu não posso dizer. Em relação a mim, eu posso dizer quando foi da minha conveniência ou não. Então, eu citei aqui um caso concreto, que foi quando eu substituí o conselheiro que se aposentou, tinha bastante serviço, muito mesmo. Então, eu decidi não gozar férias em razão do volume de serviço e que precisava, sim, da minha presença
naquele momento. E da mesma forma nos outros momentos também, que eu deixei de gozar férias. Só para ficar sentado, respeito a posição do conselheiro Anselmo, se ele resolve não querer gozar férias. E acho também que, como é um direito de todos os servidores, dos conselheiros, dos auditores, procuradores, é um direito que cabe àquele o renunciar, se assim entender. Então, Vossa Excelência, eu gostaria também de registrar isso aí, né? Mas eu tenho todo respeito a todos os membros dessa Corte de Contas, aos procuradores, aos servidores, e nunca vou deixar de expressar a minha posição, independentemente das posições contrárias. E, para finalizar, gostaria de desejar a todos os membros dessa Corte de Contas, aos procuradores e aos servidores e seus familiares, que tenham um Natal abençoado, um Natal de muita fartura e principalmente com muita saúde e alegria. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores servidores, em nome do Ministério Público de Contas, também desejo um Feliz Natal para todos nós, que sejamos renovados, né, e da energia e da luz divina para nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Desejo também um bom descanso, num recesso merecido. Todos encararam um 2016 bastante pesado. Desejo um feliz ano novo, para que retornemos aí após esse recesso com toda a força, para que concluamos um 2017 e cheguemos a um patamar bem melhor e mais elevado do que estamos hoje. Esses são os nossos votos. Obrigado, presidente. Eu queria fazer, voltando só um pouquinho que eu lembrei, como o conselheiro Fernando pode até me ajudar, eu não sei. Hoje eu sei que você pode, num servidor, na iniciativa privada, você pode comprar um terço, né? Um terço. Antigamente era, se o cara quiser vender o mês todo, vendia o mês todo. Ou seja, na própria iniciativa privada, às vezes a pessoa não pode se afastar aquela quantidade de dias e o empresário vai e compra aqueles dias para a pessoa voltar a trabalhar. Fui em cima disso, não é porque é o serviço público, você perdeu a indenização que você tem direito, sabe? Não tem o menor sentido. E a pessoa, eu acredito que se fosse outra coisa, mais férias, acho que todo mundo, às vezes você não pode aquela data. Se você não tirou é porque realmente não, eu tenho que pensar exatamente por extrema necessidade ou responsabilidade a mais, não posso, o volume está muito grande, não dá para eu sair agora. É essa a minha visão. Mas dito isso, a gente ainda vai aprimorar até o final nós vamos estar de recesso, mas tem plantão, óbvio, que eu tenho que vir todo dia. A conselheira Rosa também vai ter que vir alguns dias para a gente conversar. E a gente vai tomar uma posição com relação a isso, os levantamentos estão sendo feitos e espero a gente chegar de uma forma, vamos dizer assim, equilibrada, e tendo os valores e a coisa juridicamente correta, quem tiver interessado é só requerer e aí a gente resolveria. Essa é uma proposta que nós vamos fazer. Queria realmente aproveitar esse momento para desejar a todos os servidores, de um modo geral, dos conselheiros, os servidores da casa, auditores, promotores, um ano novo de paz, de harmonia, um Natal bem próximo, vamos dizer assim, de sempre buscando a esperança, né? A gente precisa estar sempre, até eu sou otimista e busco ela a minha vida inteira, que eu acho que se a pessoa não tiver, não for otimista, ela não acreditar que pode melhorar, que pode acontecer. A gente passa por um problema muito sério de desânimo e achar que as coisas não têm jeito. Estamos vivendo momentos difíceis dentro do país. Nós, na verdade, somos privilegiados, porque pelo menos temos nossos empregos garantidos.
mas a gente não pode esquecer dos nossos vizinhos. E cada um, dentro das suas possibilidades, possa ajudar sempre ao próximo, tentar amenizar essa dor. E tem uma coisa muito importante que a vida me mostrou e me mostra, e eu sempre estou junto, que a melhor coisa do mundo que é você ouvir, que às vezes, com grande maioria, conselheiro Fernando, conselheira Rosa, as pessoas às vezes não estão nem querendo uma ajuda material. Ele está querendo ser ouvido, que você tenha uma atenção para ele. E isso eu pratico porque eu acredito piamente que isso pode ser um bálsamo consolador para que a gente possa superar as dificuldades que cada um... Não tem ninguém que não tenha dificuldade. Então, isso é que eu penso. Agradecer a todos os que me ajudaram, todos que, na verdade, nós vamos dar continuidade, até porque acredito já falei isso com relação na alternância, a alternância da presidência, ela é presidência de tudo, ela é muito salutar. A gente acredita que a conselheira Rosa, pela sua experiência e já ficou 2 vezes na vice-presidência, eu acho que é um caminho natural, e me coloquei para a conselheira dessa forma. Ela sabe que ela pode contar não só comigo, mas com todos, para que a gente possa superar nossas dificuldades com equilíbrio, discutindo sempre. Eu acho que quando a gente ouve várias pessoas, a gente amadurece, a gente tem uma posição com muito mais facilidade de acertar do que errar. E a gente não pode considerar que a nossa verdade ela é única, a nossa colocação ela é única. Por isso que a gente precisa ouvir muito. E quem estabelece verdadeiramente o poder de liderança é a pessoa que tem capacidade de ouvir. Ouvir, discutir e, obviamente, se aprimorar. Eu acho que a gente está num processo contínuo de evolução, tanto espiritual como relacionamento familiar, relacionamento profissional, tudo. Você pode ter 100 anos amanhã, cada dia você está aprendendo alguma coisa nova. E a gente só aprende com humildade. E eu tenho certeza que nós vamos avançar e muito. Desejo a todos realmente um feliz ano novo. E tenho certeza que nós vamos ter um ano novo próspero para o tribunal, que é onde a gente vive a maior parte do nosso tempo hoje. 1/3 dormindo e mais de 1/3, quase 2/3 aqui. Então, a gente tem que ter essa harmonia e essa paz. Fica, então, encerrado as nossas sessões para este ano 2016 e, a partir de janeiro, já será a presidente, a conselheira Rosa, e, com certeza, na hora que marcar a sessão, estaremos presentes. Muito obrigado a todos.